Queridos amigos e amigas, muito boa noite. Estamos dando início ao programa Espiritismo e Vida, neste domingo, dia 11 de junho de 2023, na nossa série O Estudo Sistematizado do livro O Evangelho segundo o Espiritismo. Nós estamos no capítulo 13 do Evangelho, que a vossa mão esquerda não saiba o que dá a vossa mão direita. Estamos nas instruções dos Espíritos deste capítulo. E hoje nós vamos abordar o item 16, que ainda está ligado ao subtítulo A Beneficência. Então, a beneficência tem algumas mensagens de espíritos diversos. Coube a nós, na noite de hoje, falar a respeito do item 16. E o item 16 é uma mensagem de João, que foi dada em Bordeaux no ano de 1861. Então, eu vou ler os parágrafos, né? Cada parágrafo, e aí vou fazendo o comentário da noite de hoje. João começa assim: a mulher rica, venturosa, que não precisa empregar o tempo nos trabalhos de sua casa, não poderá consagrar algumas horas a trabalhos úteis aos seus semelhantes? É uma pergunta. Compre com o que lhe sobre dos prazeres agasalhos para o desgraçado que tirita de frio. Confeccione com suas mãos delicadas roupas grosseiras, mas quentes. Auxilie uma mãe a cobrir o filho que vai nascer. Se por isso seu filho ficar com algumas rendas de menos, o do pobre terá mais com que se aqueça. Trabalhar para os pobres é trabalhar na vinha do Senhor. Então, João, falando a respeito da beneficência, coloca-nos uma pergunta logo no início da sua mensagem. A mulher rica, venturosa, que não precisa empregar o tempo nos trabalhos de sua casa, não poderá consagrar algumas horas a trabalhos úteis aos seus semelhantes? João se reportava naquele momento à própria situação de uma pessoa abastada pelo dinheiro material, abastada por uma vida de paz e tranquilidade, de sossego, onde ele se pergunta a si mesmo: será que essa pessoa não poderia, durante algumas horas, oferecer alguma coisa de si para o outro? É muito comum isso acontecer, as pessoas se preocuparem de uma forma demasiada com as inúmeras tarefas que elas podem ou não realizar dentro da casa espírita. Normalmente, a pessoa ela quer estar naqueles trabalhos que são mais significativos e importantes, o passe, o atendimento fraterno, as reuniões mediúnicas, as reuniões de desobsessão, as preleções de evangelho antes dos passes, porque são, claro, atividades que nos colocam em evidência perante as outras pessoas. São atividades que nos colocam à vista daqueles que estão ali presentes na casa espírita. E nós nos esquecemos dos outros trabalhos, daqueles trabalhos que porventura possam ser feitos no anonimato da casa espírita, no anonimato do contato com as pessoas que vão à casa espírita, para que nós possamos oferecer algo de nós em favor de alguém. Então, ele dá aqui alguns exemplos, né? Comprar com aquilo que lhe sobrou dos seus prazeres de vida material, agasalhos para quem passa frio, confeccionar com as mãos roupas grosseiras, mas que sejam quentes,
para amenizar o frio daqueles que estão pelas ruas, ou muitas vezes auxiliar as mães a cobrir os seus filhos quando são recém-nascidos. Então eu me lembro muito bem que logo quando adentrei ao trabalho do movimento espírita em São Paulo, tinha muitas possibilidades de visitar a Casa Transitória Fabiano de Cristo, lá em São Paulo, ali na beira da Marginal. E naquele tempo, a Casa Transitória Fabiano de Cristo realizava um grande trabalho de assistência às mães gestantes. As mães eram assistidas desde o instante em que ficavam grávidas até quando a criança completava 1 ano de vida, com toda a assistência médica, odontológica, com assistência de roupa, cesta básica, evangelização, trabalho para as próprias mães, né, para que elas pudessem se sustentar, porque na grande maioria eram famílias muito pobres daquela região ali onde fica a Casa Transitória Fabiano de Cristo. E era muito comum até mesmo entre os espíritas, falarem que aquele trabalho, na verdade, era um trabalho que não tinha nenhum valor, porque ele incentivava as pessoas a não trabalharem, ele incentivava as pessoas a não se preocuparem com o dia de amanhã, que ele incentivava as pessoas a se acomodarem na sua posição de pobreza e de infelicidade na vida material. Que, na realidade, aquelas pessoas faziam questão de ter um filho atrás do outro para que pudessem estar ali totalmente dependentes do trabalho que era oferecido pela Casa Transitória. E, na época, quem dirigia a Casa Transitória, e o fez por muito tempo, era o seu Gonçalves. E o seu Gonçalves tinha um contato muito grande com o nosso querido Chico Xavier. E o Chico sempre o incentivava a fazer o melhor que podia para oferecer àquelas pessoas o que haveria naquele momento de condições para oferecer. Que ele não desistisse e que ele não se importasse com os comentários feitos por pessoas ao redor da Casa Transitória que não entendiam perfeitamente esse exercício da caridade, esse exercício da beneficência. Um outro caso muito comum referente a essa questão era nas nossas visitas ao nosso querido Chico em Uberaba, e nos finais do ano nós realizávamos o Natal, quando o Chico entregava roupas, calçados, alimentos, dava lá o seu dinheirinho na hora que a pessoa ia sair, e as pessoas muitas vezes ali da redondeza, ou até mesmo algumas pessoas que faziam parte dos nossos grupos de administração do evento, diziam para o Chico que a determinada família colocava na fila o pai, a mãe, o primeiro filho, o segundo filho, o terceiro filho, o quarto filho, todos eles para receberem o mesmo benefício, sendo que, na verdade, muitas vezes o benefício era para ser dado para uma única família. Ou então, a pessoa ia, pegava para a família dela, e um outro parente vinha, pegava também, mas, na verdade, passava para aquela primeira pessoa. E o Chico, sempre com muita bondade, com muito carinho, entendendo a necessidade alheia, dizia que não se preocupassem, que o plano espiritual nunca, jamais deixaria faltar sequer um pedaço de pão a quem quer que fosse. E durante todos os anos em que tive a oportunidade de estar lá em Uberaba, sempre foi assim. Nunca ninguém foi embora sem ter recebido sequer um amparo do nosso querido Chico. Como também o foi na Casa Transitória Fabiano de Cristo de São Paulo, onde nunca ninguém foi embora sem ter recebido o benefício que a casa ofertava. Então, nesse primeiro parágrafo, o que nos chama atenção
é que, primeiro, ele fala da mulher rica. Mas o que seria essa riqueza? O que seria essa riqueza que ele coloca aqui? A mulher rica, venturosa, que não precisa empregar o tempo nos trabalhos de sua casa. Então, é aquela mulher que está sob a tutela de um marido que trabalha e que lhe oferece uma boa condição de vida, que ela pudesse ofertar alguma coisa a quem necessita de amparo e de ajuda. Nos tempos atuais, em pleno 2023, nós ainda encontramos com toda tranquilidade pessoas que têm esse tipo de benefício. Mulheres que são ricas e venturosas e que não precisam empregar de jeito nenhum o seu tempo aos trabalhos da casa, essas mulheres poderiam muito bem oferecer aos necessitados alguma coisa de si próprias, algo que elas podem fazer, algo que elas podem oferecer. E nós estamos falando da mulher, porque no caso aqui ele cita a mulher rica, mas nós também, homens, podemos fazer o mesmo. Nós, através do trabalho, do estudo, da capacidade intelectual, daquilo em que nos formamos, podemos sim, nos tempos vagos, nas horas vagas, oferecer algo em benefício de alguém. Se somos um bom administrador, podemos ensinar a administrar. Se somos um bom professor de uma determinada matéria, podemos sim ensinar. Se somos experts em trabalhar com a informática, com a internet, podemos ensinar as crianças. Enfim, sempre nós podemos fazer alguma coisa em benefício dos outros. A beneficência nada mais é do que ocupar o nosso espaço de tempo, que muitas vezes está vago, em favor de alguma coisa. Normalmente, nós podemos oferecer uma mensagem pelas redes sociais, podemos ler um livro para aqueles que não têm visão, podemos fazer um programa de rádio, um programa de TV, enfim, sempre podemos fazer alguma coisa que possa ser útil à comunidade maior do planeta, a essas almas queridas que não possuem as mesmas possibilidades que ora nós estamos tendo. Então, não é simplesmente pelo fato da riqueza. Se eu sou rico, então eu vou oferecer. A mulher é rica, então ela vai ocupar o seu tempo vago, oferecendo alguma coisa de si para os outros. Muitas vezes nós não somos ricos, muitas vezes nós não temos uma vida material abastada, mas nós, mesmo assim, podemos oferecer alguma coisa às outras pessoas. Depende da nossa vontade, depende do nosso querer. É muito melhor realizarmos alguma atividade benéfica, beneficente em favor do outro, do que muitas vezes ficarmos ociosos no nosso dia, do nosso tempo, sem realizar algo que seja útil. A nossa cabeça se enche de bobagens, de besteiras, os nossos corações se enchem de muitas amarguras e tristezas, e com isso deixamos de aproveitar o tempo que nos é oferecido. E Emmanuel fala que o tempo para nós é algo muito precioso, da qual todos nós temos que aproveitar da melhor maneira possível, da melhor forma possível. Ele continua: E tu, pobre operária, que não tens supérfluo, mas que, cheia de amor aos teus irmãos, também queres dar do pouco com que contas. Dá algumas horas do teu dia, do teu tempo, único tesouro que possuis. Faze algum desses trabalhos elegantes que tentam os felizes. Vende o produto dos teus serões e poderás igualmente oferecer aos teus irmãos a tua parte de auxílios. Terás, talvez, algumas fitas de menos. Darás, porém, calçado a um que anda descalço. Então, nessa segunda parte, nesse segundo parágrafo, ele fala da pobre operária, daquela mulher
que não tinha nada a oferecer, que não tem nem o supérfluo para oferecer, mas ela tem algo dentro dela que é muito importante perante a espiritualidade, que é o amor. E tanto no caso do Chico, que eu citei anteriormente, como no caso da Casa Transitória Fabiano de Cristo de São Paulo, também citado anteriormente, observávamos ao longo do tempo pessoas que haviam sido beneficiadas pela ajuda do Chico ou pela ajuda da Casa Transitória e que conseguiram, com a ajuda do plano espiritual e com o seu próprio esforço, equilibrarem as suas vidas. O marido arrumou um emprego, os filhos foram encaminhados para a escola e ela, tomando conta do lar, passou então a oferecer o pouco que ela poderia a quem mais precisava. É quando a alma, agradecida pelo benefício que recebeu, se dispõe a oferecer algo de bom e de melhor àqueles que estão atrás dela. Muitas vezes nós recebemos o benefício e nos esquecemos da gratidão por aqueles que nos ajudaram e da gratidão que agora podemos transformar em algo benéfico de nós para com o outro. Então, ele fala da pobre operária que nada tinha para ela própria, mas que pode oferecer alguma coisa. Talvez, como ele cita aqui, ela terá algumas fitas a menos na sua vida, no seu dia a dia, no seu trabalho. Mas com certeza ela terá a possibilidade de dar um calçado àqueles que andavam descalços. Então, muitas vezes, nós podemos até ficar com uma blusa a menos, mas teremos a oportunidade de agasalhar alguém que até então não tinha uma blusa. Então, nos 2 primeiros parágrafos, ele mostra a mulher rica e a pobre operária, dando-nos a entender e a compreender que nós podemos, tanto numa condição de riqueza como numa condição de pobreza, nós podemos exercer e praticar a beneficência. Nós podemos, de alguma forma, praticar o bem e oferecer a caridade àqueles que precisam. Depende da nossa boa vontade, depende do nosso querer. Mesmo que eu seja uma pobre operária ou um pobre operário, o que eu tenho junto de mim que eu posso dividir com alguém? O que eu tenho comigo que eu posso doar para uma outra pessoa e não vai me fazer falta? Às vezes um pedaço de pão, às vezes um pouco de comida, muitas vezes, como eu disse, uma blusa, um calçado. Às vezes podemos ir participar de uma realização de sopa para oferecer àqueles que estão com fome. Eu, um dia, estive naquela fila tomando a sopa. Hoje não preciso mais da sopa. Meu marido está trabalhando, minha família está em ordem, as coisas estão em equilíbrio, então eu hoje vou até aquela instituição para ajudar a preparar a sopa para oferecer às outras pessoas que ainda precisam de ajuda. Eu não tenho nada para oferecer, para colocar na sopa, porque ainda as nossas necessidades dentro de casa são grandes. Então eu não tenho como dispor daquilo que tenho para colocar naquela sopa. Mas eu posso dispor do meu tempo, eu posso dispor das minhas possibilidades para ir oferecer algo de mim na confecção, no preparo
daquela sopa que vai alimentar as outras pessoas. Essa é a beneficência que tanto o rico como o pobre podem realizar. É claro que o rico, pelas condições financeiras que tem, pela disponibilidade de tempo que muitas vezes possa ter, ele obtém uma possibilidade muito maior do que aquele que é pobre. Mas o pobre também pode oferecer. Nós vemos casos que acontecem, vídeos que são colocados hoje em dia nas redes sociais. Isso tem acontecido muito na Europa e ultimamente tem acontecido até mesmo aqui no Brasil, grupos que se reúnem para ajudar pessoas de rua, e a maneira como eles abordam essas pessoas de rua é muito interessante. Eles chegam como se estivessem passando alguma fome, como se eles estivessem passando alguma necessidade, como se eles estivessem necessitados de algum dinheiro para tomar o ônibus para voltar para casa. E aí eles pedem para aquele que está ali na rua, o indigente, que divida com ele um pedaço de pão, ou que pegue um pouco daqueles trocadinhos que alguém lhe ofereceu e dê a ele para que ele possa pegar o ônibus e voltar para casa. E imediatamente as pessoas dividem o pão e pegam o dinheiro e dão para a pessoa para que ela possa tomar o ônibus e voltar para casa. Tudo isso discretamente é filmado e depois a pessoa que conversou com eles ali, com o indigente da rua, revela para eles que aquilo foi uma experiência para ver como que a pessoa iria se comportar, como que a pessoa iria se portar. Por isso que é muito difícil para nós fazermos um julgamento e até mesmo injusto de nossa parte fazer um julgamento daqueles que passam por necessidade. Voltando atrás lá nos casos do Chico em Uberaba e nos casos da Casa Transitória de São Paulo, quem somos nós para julgar aquelas pessoas? Quem somos nós para acreditar que aquelas pessoas estão se aproveitando da oportunidade? Quem somos nós para acreditar que de uma má fé aquelas pessoas estão se utilizando da bondade alheia para levar o benefício a si próprias? Elas podem até estar agindo assim, elas podem até estar fazendo isso, mas nós não podemos nos esquecer que tanto elas quanto nós temos o nosso livre-arbítrio e fazemos do nosso livre-arbítrio aquilo que acharmos que seja o correto, no caminho do bem ou no caminho do mal. No caminho do bem, receberemos os benefícios do bem que praticamos. No caminho do mal, também receberemos os benefícios do mal que praticamos. Então, nada fica impune, nada foge à justiça divina, à justiça de Deus, à justiça do universo. O que oferecemos é aquilo que recebemos. Se estamos enganando aquele que nos dá a cesta básica, aquele que nos dá o alimento, aquele que nos dá a roupa, em determinado instante a vida nos cobrará isso. Não por castigo, mas por uma questão natural da lei de causa e efeito. Porque na realidade eu vou receber como efeito aquilo que eu causei pela manhã ou aquilo que eu causei no dia de ontem. Um processo natural da vida. É a lei do universo, é a lei da vida. É a lei da qual todos nós estamos vivenciando as nossas encarnações. E outra coisa, o fato de julgarmos coloca-nos numa posição de superioridade. Será que nós realmente temos esta superioridade tamanha para julgarmos as outras pessoas, para analisarmos as outras pessoas, para tentar decifrar qual é mesmo a intimidade dessas almas que estão convivendo conosco? Nós não sabemos.
Nós não sabemos. Cada um de nós tem uma história e tem uma experiência. Então, cabe-nos, sim, oferecer o que temos de melhor, dar o que temos de bom na nossa vida. E ele continua: e vós, mulheres que vos votastes a Deus, trabalhai também na sua obra, mas que os vossos trabalhos não sejam unicamente para adornar as vossas capelas, para chamar a atenção sobre a vossa habilidade e paciência. Trabalhai, minhas filhas, e que o produto de vossas obras se destine a socorrer os vossos irmãos em Deus. Os pobres são seus filhos bem-amados. Trabalhar para eles é glorificá-lo. Ceder-lhes a providência que diz: aos pássaros do céu dá Deus o alimento. Mudem-se o ouro e a prata que se tecem nas vossas mãos em roupas e alimentos para os que não os têm. Fazei isso e abençoado será o vosso trabalho. João agora se reporta exclusivamente àquelas mulheres que se devotaram a Deus, as religiosas. E é tão interessante essa mensagem de João, né? Primeiro ele fala da mulher rica, depois ele fala da mulher operária, e agora ele fala da mulher devotada a Deus. Aquela que abdicou da sua vida, da sua família, para se dedicar à igreja. E ele fala para ela: olha, em vez de você ficar adornando as capelas, chamando atenção para todas as habilidades que você tem, enfeitando tudo de ouro e prata, devote o seu tempo a ajudar os pobres. Porque quem ajuda os pobres glorifica a Deus. Olha que interessante. E João, claro, com muita propriedade, poderia falar desse assunto, já que ele é um dos grandes envolvidos com o catolicismo, com o cristianismo, com a Igreja Católica. Então, ele sabia perfeitamente do que estava falando. E ele sabia perfeitamente para quem estava se direcionando. É muito bonito nós vermos os frades, as freiras, aqueles que são candidatos à igreja, aqueles que são candidatos a serem padres, madres, enfim, a todos aqueles que estão envolvidos com o catolicismo na sua hierarquia interior. Todos envolvidos no mais puro silêncio, todos envolvidos no mais puro estado de segredo, todos envolvidos nas preces, nas rezas, todos envolvidos em lugares maravilhosos pelo mundo afora, adornando seus jardins e suas capelas, vestidos em púrpura e ouro, se apresentando muitas vezes à multidão com seus trajes magníficos. E João fala: mudem-se o ouro e a prata que se tecem nas vossas mãos em roupas e alimentos para os que não os têm. Fazei isto e abençoado será o vosso trabalho. Nós vemos até muitas vezes muitas críticas a respeito ao catolicismo, à Igreja Católica, e até muitas vezes alguns outros segmentos religiosos, pela falta do exercício da caridade. Isso, de uma certa maneira, até um pouco injusto, porque tanto o catolicismo como esses outros segmentos religiosos, hoje, mudaram os seus procedimentos. Realizam, sim,
trabalhos de amparo e de assistência às famílias, às gestantes, às crianças, aos idosos, às pessoas que estão desempregadas. Vários segmentos religiosos, como, por exemplo, o catolicismo, hoje trabalham em benefício do próximo. Mas nós observamos que ainda falta aquele desprendimento das coisas que são extremamente materiais. E até mesmo dentro do nosso trabalho espírita, porque nós temos que falar de nós, não temos o direito de falar do outro, nós ainda ficamos muito presos às questões materiais da vida. Nós temos vontade de dar, ou até chegamos a dar alguma coisa, mas estamos sempre medindo até que ponto podemos dar, até que ponto devemos dar. O que mostra que mesmo nós, conhecedores que somos de reencarnações anteriores e de futuras reencarnações, desta comunicabilidade com o plano espiritual, ainda temos inúmeras dificuldades de nos desvencilhar das coisas que temos. Nós ficamos muito mais voltados às injustiças da vida material, porque o outro deveria fazer, porque o outro deveria dar conta, porque o outro é que é o responsável, porque o outro é que deveria administrar melhor, e deixamos de realizar aquilo que, porventura, seria o nosso compromisso realizar. Então vejam que, dentro de um mundo de provas e expiações, e nesta categoria espiritual em que ainda estamos, dentro do Espiritismo, como nos outros segmentos religiosos, ainda nós encontramos, como diz aqui João, irmãs e irmãos que se adornam de ouro e prata, que se adornam do orgulho, da vaidade, do egoísmo, da ambição, e não se desfazem de absolutamente nada do que possuem, ou quando se desfazem, medem até que ponto podem desfazer-se daquilo para oferecer em favor de outro. Muita coisa progrediu desta mensagem de 1861 para hoje. Muita coisa progrediu. A mulher rica hoje trabalha na beneficência, a operária trabalha na beneficência, aquelas que são voltadas a Deus trabalham na beneficência. E eu quero de novo lembrar aqui, João está se referindo às mulheres, mas que a gente tome, nós homens, tomemos também a lição para nós. Poderia ser o homem rico, o homem operário, o homem que se devota a Deus. É apenas um detalhe da mensagem. Então, tudo progrediu. A mulher e o homem rico já fazem o bem. A mulher e o homem operário já fazem o bem. A mulher e o homem voltados a Deus já fazem o bem. Mas ainda falta alguma coisa. Falta um desprendimento maior. Falta uma doação maior. Tanto que nós vemos que ainda em pleno 2023, temos inúmeras nações no mundo que sofrem diariamente pela falta de água, pela falta de comida, pela falta de saneamento, de educação, de roupa. Sofrem pela falta do básico em suas vidas. Ele continua: todos vós que podeis produzir, dai. Dai o vosso gênio, dai as vossas inspirações, dai o vosso coração, que Deus vos abençoará. Poetas, literatos, que só pela gente mundana sois lidos. Satisfazei-lhe aos lazeres,
mas consagrai o produto de algumas de vossas obras a socorros aos desgraçados. Pintores, escultores, artistas de todos os gêneros. Venha também a vossa inteligência em auxílio dos vossos irmãos. Não será por isso menor a vossa glória, e alguns sofrimentos haverá de menos. Agora, João chama atenção da coletividade em geral. O gênio, aquele que tem inspiração, aquele que tem bom coração, os poetas, os literatos, aqueles que são pintores, escultores, artistas. Ofereça algo de si. Todos vós que podeis produzir, dai. Todos vós que podeis produzir, dai. Dai o vosso gênio. Dai as vossas inspirações. Dai o vosso coração, que Deus vos abençoará. E eu me lembro novamente do Chico, onde todos os seus mais de 500 livros psicografados, hoje são mais de 500, todos registrados em cartório e oferecidos a inúmeras instituições. Chico não ficou com nenhum livro, Chico não ficou com nenhum centavo de nenhum livro, todos direcionados às instituições de amparo, de socorro e de ajuda aos irmãos mais necessitados. Todos vós que podeis produzir, dai. Dai o vosso gênio, dai as vossas inspirações, dai o vosso coração, que Deus vos abençoará. Hoje, na nossa sociedade, artistas, pintores, escritores, jogadores de futebol, atletas de outros segmentos esportivos, muitos já fazem isso. Oferecem um pouco de si aos mais necessitados. Criam escolinhas, criam grupos e locais para estudo e desenvolvimento da personalidade humana, principalmente para crianças e jovens, tentando tirá-las da rua, do tráfico, da droga. Pessoas que amparam instituições que já estão formadas, como, por exemplo, a Mansão do Caminho, do nosso querido Divaldo Franco, que essas pessoas acabam dando um pouco daquilo que recebem para manter aquela instituição nas suas obras caritativas. Irmãos e companheiros, ricos ou não, artistas ou não, homens ou mulheres, que oferecem de si de forma anônima, sem que saibamos, para que outros sejam beneficiados. Dai o vosso coração, que Deus vos abençoará. Nós muitas vezes achamos que só pelo fato de dar, nós estamos perdendo. E na realidade é o contrário. Todas as vezes que estamos dando, todas as vezes que estamos doando, nós é que estamos recebendo. Nós é que estamos sendo beneficiados. E ele termina dizendo: todos vós podeis dar. Qualquer que seja a classe a que pertençais, de alguma coisa dispondes que podeis dividir. Seja o que for que Deus vos haja outorgado, uma parte do que ele vos deu, deveis àquele que carece do necessário. Porquanto, em seu lugar, muito gostaríeis que outro dividisse convosco. Os vossos tesouros da terra serão um pouco menores. Contudo,
os vossos tesouros do céu ficarão acrescidos. Lá colhereis pelo cêntuplo o que houverdes semeado em benefícios neste mundo. Olha a maneira grandiosa como ele termina a mensagem. Só esse parágrafo merece de nós uma reflexão extremamente profunda desse capítulo do Evangelho. Que a vossa mão esquerda não saiba o que dá a vossa mão direita. Nesse item, há beneficência nas instruções dos Espíritos. O capítulo é o 13 e o item é o 16. Todos vós podeis dar. Todo mundo pode dar. Qualquer que seja a classe a que pertençais, de alguma coisa dispondes que podeis dividir. Seja o que for que Deus vos haja outorgado, uma parte do que ele vos deu, deveis, não é podeis, deveis àquele que carece do necessário. Porquanto, em seu lugar, muito gostaríeis que outro dividisse convosco. Nós devemos repartir, não é que a gente pode repartir, a gente deve repartir. Os vossos tesouros da terra serão um pouco menores. Contudo, os vossos tesouros do céu ficarão acrescidos. Lá colhereis pelo cêntuplo o que houverdes semeado em benefício neste mundo. Mensagem de João, em Bordeaux, no ano de 1861. Então, seja o que for que você tenha, dê alguma coisa. Nós devemos repartir com os outros. Nós devemos dividir com os outros. E se eu estivesse passando frio? E se eu estivesse passando fome? E se eu estivesse passando necessidade? Olhemos para nós. Quantas vezes fomos ajudados na vida? No trabalho, na escola, na faculdade, na universidade, no lazer, no passeio, na vida social, no trabalho religioso, no trabalho financeiro, no trabalho familiar. Quantas vezes fomos ajudados? Quantas vezes fomos beneficiados? A vida inteira nós somos beneficiados pelo mundo espiritual e pelas pessoas que compõem a nossa encarnação. Então, talvez seja a hora da gente também dar de nós. Os vossos tesouros da terra serão um pouco menores. Tudo bem. Contudo, os vossos tesouros do céu ficarão acrescidos. Lá colhereis pelo cêntuplo o que houverdes semeado em benefícios neste mundo. Não é por interesse. Eu vou dar porque lá o que eu der 10 aqui, lá vai ser 100. O que eu der 100 aqui, lá vai ser 1000. Não, é dar pelo fato de dar, simplesmente. Dar por amor. Dar por gratidão àquilo que já me deram. Dar por gratidão por tudo aquilo que já me deram ao longo da caminhada. Para encerrar essa nossa participação na noite de hoje, eu vou ler uma mensagem do Emmanuel. Essa mensagem é psicografia do Chico, ditado por Emmanuel. Essa mensagem está no livro Recados do Além, da editora Ideal. O título dela é Beneficência. E o Emmanuel diz assim: todo pão que repartes é valor que acumulas. Agasalho que dês
faz-se apoio a ti mesmo. Coragem que transmitas é uma luz que te segue. Ofensa que perdoas é paz que te acompanha. Não espere dos outros compensações quaisquer. De todo o bem que faças, a resposta é de Deus. Então fica aí a nossa mensagem de hoje do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 13, que a vossa mão esquerda não saiba o que dá a vossa mão direita. Instruções dos Espíritos, item 16, a beneficência. Uma mensagem de João em Bordeaux, no ano de 1861. Quero agradecer a todos vocês que nos acompanham na nossa programação semanal, a todos vocês que nos ajudam na divulgação do canal, na divulgação da web rádio. Quero agradecer aos companheiros que participam conosco deste trabalho de estudo sistematizado do Evangelho segundo o Espiritismo. O Marcos Cuba, aqui de Pindamonhangaba, a Daniela Amadei, aqui de Pindamonhangaba, o nosso querido Marildo Brito, de Bauru, o nosso companheiro César Sátiro, que é do Canadá, da cidade de Sherbrooke, e a nossa companheira Débora Rodrigues, que é da cidade de Bocaiúva, interior de Minas Gerais. Eu e todos nós que somos do canal e da rádio, só temos a agradecer a esses companheiros que com muita, muita boa vontade e carinho preparam os seus vídeos para que nós possamos exibi-los todas as noites aqui a vocês para o estudo sistematizado do Evangelho segundo o Espiritismo. Rogo ao Divino Mestre Jesus, bênção, paz, saúde e alegria a todos eles, seus lares e suas famílias, como desejo também a você, que está aí nos assistindo ao vivo, ou a você, que em outro momento, em outro dia e horário, está tendo a oportunidade de participar deste estudo. Que Jesus abençoe a todos, que tenhamos um excelente final de domingo e que a nossa semana seja repleta de muitas realizações. E que a beneficência seja para nós uma postura de vida. Que a gente possa dividir um pão, dividir um doce, dividir uma calça, um sapato, uma meia, uma camisa, um vestido, uma blusa, que a gente possa dividir um alimento qualquer, que a gente possa dividir algo que não nos tem mais utilidade, mas que com certeza serve de muito amor e carinho para uma outra pessoa. Que a gente possa dar de nós, despretensiosamente, com amor e alegria no coração, certos de que Deus e a nossa própria consciência é que vão nos oferecer a recompensa que merecemos. Porque todo o bem que fazemos ao outro é o bem que estamos fazendo a nós mesmos. Que Jesus nos abençoe. Um forte abraço a todos e nos vemos domingo que vem, às 20 horas, na continuidade desta série do estudo sistematizado do Evangelho segundo o Espiritismo. Uma boa noite a todos. Programa Espiritismo e Vida. Simples, objetivo, constante. Um abraço e até lá.